Olá, que bom tê-las novamente aqui no Deus e Elas. Eu sou Jéssica Machado. Cat Lopes. E Lana Barbosa. E nós seguimos com o nosso tema sobre perdão. E no episódio de hoje, perdoar significa esquecer? Eis uma perguntinha difícil de ser respondida, né? Em um dos devocionais aqui do Devocional Pão Diário, do volume 25, tem o título de Perdão Impossível. E o trechinho do começo diz assim: entre os destroços do campo de concentração, onde os nazistas exterminaram quase 50 mil mulheres, foi encontrada esta oração amassada. Ó Senhor, lembra-te dos homens e mulheres de boa vontade e também dos de má vontade. Não te lembres do sofrimento que infligiram a nós, mas dos frutos que trouxemos graças a esse sofrimento. Nossa camaradagem, lealdade, humildade, a coragem, a generosidade e a grandeza de coração que surgiu disso. E quando eles forem julgados, que todos os frutos que produzimos sejam o perdão que receberão. Ai. E o autor ainda coloca: nem imagino o medo e a dor infligidos à mulher aterrorizada que a escreveu. Não consigo imaginar a graça inexplicável de que essas palavras exigiram dela. Ela fez o impensável, buscou o perdão de Deus para os seus opressores. E aí? Isso remete Jesus na cruz, total. Né? Alguém que entendeu o sacrifício de Jesus e alguém que entende que a salvação é para todos. Jesus, quando está na cruz, uma das orações dele é, né? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E isso nos ensina nessa nossa vida de perdão, porque a gente tende a trazer tudo isso para nós. Porque eu fui ferida, porque eu fui magoada, enfim, nós já conversamos sobre isso no episódio anterior. A questão agora é como que nós resolvemos isso, né? E Jesus nos ensina, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Porque quando nós temos esse entendimento de mundo espiritual, nós vamos saber que toda essa maldade, ela é causada por meio do pecado. Se a pessoa fez algo de forma consciente ou inconsciente, essa maldade não brotou dela sozinha. Né? Há uma ação pecaminosa no meio disso. Então, eu acho que nós, como cristãos, a gente precisa abrir a nossa mente, os nossos olhos espirituais e o nosso coração para nós enxergarmos além das pessoas, como Jesus nos enxerga, como ele nos ensina isso. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, porque se eles soubessem o que eles estão fazendo, eles não fariam. Eles não estariam causando essa maldade. E seja ela aos nossos olhos grande ou pequena, porque agora quando a gente olha para a cruz, é uma maldade gigantesca. Mas olhando para as coisas que acontecem conosco, existem coisas, né, muito ruins, outras nem tanto. Tanto que nós comentamos isso no episódio anterior. Se você não escutou, volta lá, porque a gente até comenta que há coisas que elas vão merecer um pedido de desculpas, elas não chegam a ter essa categoria, né, de perdão. Perdão é algo muito sério, é uma ferida que fica aberta. E essa ferida aberta, ela dói, ela vai gerar outras coisas. Entra fungo, entra bactérias, entra tudo. Então, pensa agora você com essa ferida aberta e exposta, e só dando lado para a maldade, né? Porque daí não importa o que as pessoas vão dizer, às vezes não importa o livro que você está lendo, o podcast que você vai escutar, né? Se não for a ação do Espírito Santo na nossa vida, se nós não levarmos isso para a cruz e não enxergarmos, né, com esses olhos de Cristo, porque é incrível, assim, porque todos nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. E a gente entristece Jesus o tempo todo. A gente peca o tempo todo. E a gente pede perdão
a Deus, a Jesus. E às vezes a gente perde esse senso, porque é um sangue que foi derramado por nós. E a gente está ali cometendo as coisas todos os dias, toda semana. Ah, não, eu peco uma vez por mês, mas enfim, está pecando. Por mais santo que você seja, peca. O fato de você pensar que não está pecando Já é um pecado, né? Então, pensa que Jesus, que verteu o sangue dele, que morreu por nós, né, nos olha através disso. Mas não, é que há maldade, há o pecado no mundo. Houve uma porta que se abriu e entrou, mas o meu sangue os resgata. E de repente você lê alguém que passa por uma dor tão grande, né, tem essa vivência, né, e ela consegue ter esse olhar de Jesus. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quem sou eu para não estender a minha mão? Se Jesus morreu por eles. Sim. E teve um vídeo que eu vi nas redes sociais esses tempos que eu fiquei bem impactada, assim. Eu sou meio perdida em relação a acontecimentos ao longo do globo, assim. Então, talvez seja até um caso famoso, eu não sei dizer. Mas era de um rapaz que assassinou várias mulheres. E ele tinha o diagnóstico de psicopata e tal, enfim. E daí ele assassinou, enfim, foi preso, teve julgamento. E daí, se eu não me engano, estava no julgamento final ou algo assim. E eu sei que nos Estados Unidos eles têm a cultura de trazer as pessoas, as vítimas, no caso, a família das vítimas, para falar, né, no julgamento e tal. E aí foram os pais das mulheres, né, pais, mães, familiares, enfim. E, tipo, a maioria não é todos eles, assim, falando coisas tipo, você tem que morrer, você tem que ficar preso mesmo, você tem que sofrer, você tem que, tipo, pagar o máximo possível, porque, né, tudo que você fez, minha filha morreu e tal, não sei o quê, tipo assim, todos eles, assim, só falando palavras de ódio e rancor, enfim. O que, né, se a gente for pensar por pessoas normais, é completamente justificável. E eles sem esboçar nenhum tipo de reação, assim, o máximo de reação que ele esboçava era desprezo, sabe? Tipo assim, ai, tudo isso que você me fala não me afeta. E aí veio um senhor, que era pai de uma das vítimas, e daí eu não vou lembrar todas as palavras, né, mas ele falou de uma forma muito bonita, assim. Ele falou, eu tenho tudo pra te odiar, eu tenho tudo pra querer que você sofra, tudo que você fez todos nós aqui sofrer, as vítimas, enfim. Mas isso seria agir contra o meu Deus. Isso seria agir contra a palavra que Deus me dá. A palavra, né, o que a Bíblia diz. Então, por amor a Deus e por tudo que a Bíblia me ensina e por tudo que Jesus fez por mim e por todos nós, eu te perdoo. Na hora, o cara começou a chorar. O psicopata, com todo o diagnóstico que não estava conseguindo esboçar nenhum tipo de reação, a não ser desprezo, quando ele ouviu, eu te perdoo, do pai de uma das meninas que ele matou, o cara começou a chorar. E daí o vídeo fala, né, acho que tem um comentário lá, enfim, tipo, como a graça de Deus, ela desmonta qualquer coisa, ela, sabe, transborda e ultrapassa limites, assim. Não sei, né, qual é a situação desse cara hoje, se ele chegou a conhecer a Cristo, né, a que ponto ele deixou Deus tocar no coração dele com aquela palavra, aquele momento, mas é uma coisa para a gente refletir mesmo, né, tipo, como Deus ultrapassa qualquer tipo de barreira e como a graça de Deus ultrapassa qualquer tipo de rancor. E é difícil pra gente aplicar isso no dia a dia, né? Eu fico pensando, gente, o quão difícil deve ter sido para aquele pai agir dessa forma depois de tanto sofrimento. E isso mostra, puxando para o nosso tema de hoje, né, que perdoar não é a mesma coisa que esquecer, né? Aquele pai, eu tenho certeza absoluta que jamais esqueceu o que aconteceu, os detalhes de tudo que eles passaram, todo o sofrimento, o que aquele cara fez, enfim. Mas, pela graça de Deus, ele conseguiu encontrar o perdão. E isso, para mim, assim, é difícil de entender até, né? Tipo, realmente é só pela graça de Deus e que, aplicando no nosso dia a dia, né? Situações menores, enfim, mas que realmente é só por Deus que a gente consegue perdoar e não guardar rancor e realmente entregando para Deus, porque acho que nem a gente sozinha, tipo, beleza, eu vou tentar, então
Aconteceu uma situação, tá, eu vou tentar esquecer e vou tentar deixar pra lá. Mas se a gente não coloca aquilo em oração diante de Deus, né, entregando mesmo pro Senhor, eu entrego esse sentimento, eu não tô bem, eu não consegui perdoar, me ajuda a perdoar e entrega isso pra Deus, Deus vai mover, porque a graça dele está, né, sobre as nossas vidas e ele quer restaurar, ele quer, né, lidar com esses, nos tirar desses sentimentos, enfim. Então, eu achei bem impactante essa história. Indo para o que a Lana falou, quando eu estava dando aquela estudadinha básica para o episódio, uma das frases que eu achei foi: o perdão não significa que não vamos lembrar do que nos aconteceu, mas vai mudar como nos sentimos em relação a esse acontecimento. Né? Eu acho que é realmente isso, né? É a mudança de sentimento que esse perdão gera, e esse perdão só vem realmente com a graça de Jesus. Eu vou linkar duas coisas aí, tá bom? 2 assuntos. Um pouco do que a Lana comentou com o que você estava falando, Jé. É bem conhecido o livro As 5 Linguagens do Amor. E Gary Chapman, ele escreve o livro As 5 Linguagens do Perdão. E ele relaciona assim. Linguagem 1, que é expressar arrependimento. Linguagem 2, que é aceitar a responsabilidade. Linguagem 3, que é arrepender-se genuinamente. Linguagem 4, reparar o erro quando possível. E a linguagem 5, pedir perdão. Eu penso que a linguagem 4 é a que mais se aplica à maioria da sociedade, né? Porque a gente tem essa... É quase que uma sede de vingança, né? Quando é um crime hediondo, quando é algo assim que... tirar a vida de alguém é algo assim tão invasivo, é algo tão surreal, né? Às vezes a violência ela se tornou tão comum nos dias de hoje que a gente até deixa de assistir alguns jornais só para não ver. E isso nos deixa um pouco distante da realidade, né? Mas reparar o erro é algo que todos querem, né? O que você vai fazer para reparar esse erro? Eu acho que ele está bem ali juntinho com essa sede da vingança. Olha o quanto você me prejudicou. Olha o que você fez para mim. E agora, como é que você vai reparar isso? Porque arrepender-se genuinamente, vamos combinar que também é um mal na sociedade que você já não sabe se a pessoa se arrependeu genuinamente ou não. E aí a gente entra naquela nossa habilidade que a gente acha que tem, que é de julgar os outros e sermos semideuses. Lembram dos semideuses? Eu não sei se você está falando a verdade. Acho que eu não vou te perdoar. Não confio. Perdi a confiança. Mas não é... Não é esse o ponto. Não é esse o ponto. Pedir perdão não é sobre você julgar a pessoa para saber se ela se arrependeu de verdade ou não. Né? E aí entra o tal do liberar perdão, né? Não cabe a você isso. Cabe a você, ela vem te pedir perdão, e o que você vai fazer com esse pedido de perdão, seja genuíno ou não? Então, vamos dizer que é outra linguagem de amor muito difícil de ser aplicada. O pedir perdão, ele envolve orgulho, envolve você estar cego nessa sua sede de vingança, nessa sua sede de justiça, vamos colocar assim, eu quero justiça. E eu acho que tem algo aqui que eu anotei sobre isso. Cego, você segue pela vida, ofendendo a Deus e ao Filho de Deus, pecando contra o Espírito Santo e entristecendo com os seus pecados. O orgulhoso, você deve estar fazendo outras pessoas sofrerem com as suas ofensas. Então, assim, são duas coisas que não fecham a ferida, mas ficam ali alimentando essa ferida a ficar cada vez pior. Então, se nós não levarmos isso aos pés de Jesus, à cruz, né, que é onde há essa declaração de perdão, né, de Jesus, assim, que nos ensina, sozinhos a gente sempre vai achar algum ponto. Ou eu ainda não estou pronto, como a Nana comentou, ou eu não acredito que seja genuíno, ou eu sou orgulhoso para pedir perdão porque foi ele que me acusou, ou eu tenho vergonha de pedir perdão porque foi eu que causei ofensa, ou o que seja. Enfim, a gente sempre vai achar algo que vai criar uma barreira para que a gente tome essa atitude de liberar ou de pedir perdão. E então, se a gente não abrir o coração a Deus,
e levar isso a ele, dificilmente a gente consegue fazer isso de uma forma que a gente se sinta livre. Porque não é esquecer, vindo para o nosso tema, né? Não é esquecer. E aqui tem um comentário do Gary Henrique, que é lá do livreto que eu comentei com vocês no episódio passado, O Risco do Perdão, que ele diz assim, Jesus não estava falando de enterrar o pecado sob o pressuposto ingênuo de que o tempo cura todas as feridas. O tempo cura feridas limpas. Feridas sujas apodrecem e contaminam. E continua contaminando. E vai ficando cada vez mais exposto. E vai ficando aquele negócio todo. Tem mesmo essa cultura, né? De não, o tempo cura tudo. Gente, que mentira! Total. Quando Deus esquece nossos pecados, ele não os tem mais contra nós. A questão central não é que nós esqueçamos, mas o que nós estamos fazendo quando lembramos de alguém que nos enganou. Como que a gente está lidando com isso? A gente vai limpar essa ferida para sarar? Ou nós vamos achar que esquecemos, mas a ferida está lá exposta? E aqui, quando nós vamos lá para Hebreus 10, 17, que Jesus, né, ele fala que esquece dos nossos pecados, das nossas iniquidades, e a gente traz isso, né, como boa parte, como esse amuleto, né, não, a gente tem que esquecer, ou senão vamos jogar lá no mar do esquecimento, né, e na verdade não é isso que Jesus está querendo nos ensinar. Ele não está querendo dizer que ele esqueceu dos nossos pecados, que ele não lembra mais, né, de tipo assim, eles foram apagados, mas que eles foram desconsiderados, né? Eles foram registrados, tanto que, se a gente lê a Bíblia, eles foram registrados para que a gente aprenda com eles, né, com todos. Deus não deixa nada oculto na Bíblia, olha quantas coisas ele traz à tona. Se você vai ler ali a galeria dos heróis da fé, o amigo de Deus, aquele homem que foi segundo o coração de Deus, todos pecaram, e os pecados foram expostos para que a gente pudesse aprender com eles. E porque eu acho que Jesus, ele nos ensina justamente isso. Não é esquecendo que a gente perdoa, mas é o contrário. Verdadeiramente a gente vai conseguir perdoar, lembrando dele e tratando essa ferida, lavando essa ferida. E aqui eu vou usar uma analogia de algo, inclusive, que nós vivenciamos. Um exemplo que eu acho que a gente consegue mensurar um pouquinho, quanto não é sempre tão fácil a gente fazer isso, né? A gente está aqui nessa conversa de boa, leve, né, para um assunto que é pesado, é difícil, mas isso não significa que seja super tranquilo. Vai ser tranquilo com Jesus no barco, né? Se não for ele, a gente não consegue. Nós passamos por uma experiência bastante dolorosa com meu pai. Em maio de 2022, a casa deles pegou fogo, teve um incêndio bem grande, e o meu pai, ele teve queimaduras até de 3º grau. E ele precisou receber enxerto no braço. E nesses 35 dias de internamento dele, ele teve que fazer esse processo de lavagem, né, para a pele sendo limpa e poder receber o enxerto. E nós, filhos, a gente não chegou a pegar nenhum desses momentos, era mais a minha mãe que estava com ele. Enfim, a ala de queimados por si só, né, se você nunca foi fazer um evangelismo numa ala de queimados, você vai muito bem preparado emocionalmente, revestido com todas as armaduras do Senhor. Porque, gente, é um sofrimento terrível, porque existe uma dor que ela não consegue cessar, né? Então é uma ala que, por mais que você esteja recebendo um medicamento ou outro, ainda existe dor. Então é uma ala que essa expressão da dor não é só no olhar, às vezes como você vai em outras alas, né? Ela está ali de forma física, em gemidos, em gritos, e é muito tenso a ala de queimados. E chegou um momento que meu pai ele não suportava mais essas dores da limpeza. E ele passou a tomar, então, anestesia para que esse momento fosse feito.
de forma que ele não desfalecesse, porque ele saía de lá, ele chegou a desmaiar em alguns momentos. Então, quando nós estamos falando de limpar feridas, de sarar feridas, essa é a imagem que me vem à cabeça. Não é fácil a gente abrir o nosso coração, não é fácil a gente colocar o nosso orgulho de baixo, principalmente quando a gente está falando daquelas feridas que são enormes. O abuso, uma violência, enfim, as coisas grandes. Um assassinato, né? Um crime. Imagina, então, aquelas outras coisas que aí vai de pessoa para pessoa, né? Às vezes algo te atinge mais do que a mim, né? Então, se não é Jesus que sofreu tudo, e ainda disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, se não é o bálsamo do Espírito Santo nessas feridas, nós não vamos conseguir. Então, quando a gente vai levar as nossas orações a Deus, a gente tem que levar muita fé, nós temos que ir com muita entrega, porque a única forma de verdadeiramente a gente perdoar é lembrando e sarando essas feridas. E aqui eu quero trazer um texto do Gregory Jones, que diz assim, é um grande erro dizer, perdoe e esqueça. Em vez disso, o juízo da graça nos permite, através do poder do Espírito Santo, a lembrar muito bem. Quando Deus promete, apago tuas transgressões e dos teus pecados não me lembro, ele não está simplesmente deixando o passado no passado. Pelo contrário, Deus está testemunhando sua própria fidelidade da graça. Então, não tem outro caminho, né? Não tem outro caminho. É através de Jesus, é através da cruz. Perdão genuíno não é a gente achar se o outro se arrependeu ou não. É se eu sondar antes o meu coração e saber se eu verdadeiramente estou perdoando. Ou se eu verdadeiramente estou me perdoando. Né, como nós já comentamos. Cada episódio, né, a gente pensa, a gente tem uma pauta, 90% delas a gente não segue. O assunto vai fluindo. Vai fluindo, o Espírito Santo vai levando. Mas uma das perguntas que está aqui no nosso script é: perdão é um sentimento ou uma decisão? E para mim ele entra na mesma categoria de amor, né, que é uma decisão, né? Amor, eu decido amar alguém. Perdão também. Só que o ato de perdoar, ele não deve levar em consideração se o outro vai se arrepender ou não. Né? É a minha questão íntima. Eu estou, né, perdoando ou eu estou pedindo perdão. O que vem vai ser lucro, né? Mas eu não posso levar em conta para pedir perdão se o outro vai se arrepender ou não. Essa é a minha simples opinião. Mesmo porque o perdão, ele requer um olhar bem cuidadoso sobre o que aconteceu. E então, na hora que você vai resolver isso no âmbito racional, é decisão. Porque enquanto você está com a emoção à frente, você vai estar nutrindo outros sentimentos. Né? Ou você vai estar querendo cobertar alguma coisa, porque você gosta demais, ou você vai estar querendo colocar debaixo do tapete, porque você tem uma codependência, sabe? Outras coisas vão vindo, né, colocando essa mantinha suave em cima da situação. Mas quando você vai trazer à luz qualquer coisa, como o amor, né, é razão. E aí é decisão. Mas realmente, isso que você falou, Cat, que a falta de perdão ela acaba trazendo à tona outros pecados, isso é muito verdade. Porque daí, por exemplo, puxando para o nosso primeiro episódio lá, na questão do perdão em família e tal, que hoje em dia a gente falou nisso no episódio, né, tipo, não, eu tenho que afastar da minha vida as pessoas tóxicas. E daí a gente acaba não querendo trabalhar o perdão com essa justificativa de, não, aquela pessoa não me faz bem, então eu não vou manter contato. Isso é uma das coisas, né, que a falta de perdão traz à tona. E realmente outras coisas, por exemplo, eu falei aqui em não sei em qual episódio, que agora eu já esqueci, mas um episódio recente, assim, e a falta de perdão acaba criando
coisas que não existem na nossa cabeça. Então, tipo assim, porque a pessoa, sei lá, né, teve a situação lá, e daí, tipo, não, porque a pessoa deve pensar isso, isso, isso de mim. E daí, porque não, porque aquela pessoa certeza tá sentindo isso, isso, isso e tal. E daí você acaba criando um monstro de situação que não é verdadeiro, que acaba prejudicando ainda mais a relação entre as duas pessoas. Ou então, tipo assim, não, porque eu realmente... não, eu fiz tal coisa, e daí eu na minha cabeça acabo piorando muito a situação e criando aquele monstro, sendo que se fosse conversado e, né, tipo, houvesse, tipo, peço perdão e tal, e conversar para esclarecer as coisas, aquelas mentiras não aconteceriam na nossa cabeça. Porque daí a gente vai não cria inventando. só o monstro, né? A gente cria e fica alimentando. Sim, um monstro e vários monstrinhos em volta, assim, é uma família de monstrinhos que a gente cria. E, né, nessa situação específica, quando tudo foi colocado na mesa, foi conversado, tipo, olha, então me perdoe disso, 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 disso. Eu falei isso, mas foi ali na hora, tipo, né, que o sangue estava à flor da pele. Mas, tipo, olha, não quis dizer isso, me perdoa. Eu vejo de tal e tal forma, e, tipo, sabe? E quando você coloca tudo na mesa, conversa sobre tudo e pede perdão, como as coisas se tornam, entre aspas, mais simples. Porque a gente não fica aquele monte de monstro, né, sendo alimentados na cabeça, ou então nem chega a criar, se for algo que a gente consegue resolver um pouco mais rápido. Porque, por experiência própria, eu criei vários monstros na minha cabeça, que só foram realmente mortos, né, tipo, desalimentados. A pessoa te olha e você fala, ai meu Deus, pronto, já uma teoria da conspiração se formou. Então isso só saiu do meu coração no momento que eu pedi perdão de verdade. A outra, né, já julgando o próprio perdão. É que o nosso perdão a gente sabe quando é verdadeiro, quando não é. Mas só saiu realmente no coração quando eu pedi perdão e quando eu liberei perdão também, né? Tipo, consegui entregar isso para Deus e perdoar. Eu acho que é isso. A gente tem que fazer aquilo que cabe a nós. Se eu sou do lado que ofendeu, eu que vou pedir perdão. Se eu sou do lado que foi ofendida, eu tenho que perdoar. Simples assim. Isso envolve maturidade, né? Sim. Que daí já pode ser um outro podcast. Não, e essa questão de perdoar, eu não preciso esperar que a pessoa venha pedir perdão. Porque a ofensa, ela aconteceu. Eu sei disso. Sim. A pessoa não veio. Tá bom. Eu vou resolver a minha vida. Sim. É exatamente isso. A gente fazer aquilo que cabe a nós. Existe algo que eu sempre digo, assim, pode parecer meio egoísta, mas na verdade ele sempre me puxa para a realidade. A salvação, ela é individual. Sim. Eu não posso depender do que o outro está pensando, do que o outro está achando, do que o outro vai fazer. E isso em tudo. Se o outro vai evangelizar, se o outro vai me chamar para cantar, se o outro vai fazer não sei o quê, se o outro vai pedir perdão. Não é o outro. Sou eu. O que cabe à minha pessoa? Porque existe uma eternidade. Lembra daquilo que nós conversamos sobre céu, sobre essa conexão com o céu, quanto nós estamos perdendo? Faz parte. O que eu quero para minha vida? Se a gente está conectado com Deus, o Espírito Santo está ali agindo. E eu não quero ficar deixando as coisas pendentes. Se eu tiver que fazer 5 limpezas de feridas no dia, vamos, agiliza o processo, Espírito Santo. Piscou, Jesus voltou e eu fiquei. Sabe, essa urgência de viver a Cristo, de viver a sua totalidade. Né? Se você precisa orar e jejuar, faça. Se você precisa fazer uma campanha, faça. Mas é urgente, né? Eu acho que acho não, né, gente? É vida cristã. Ela é uma caminhada, não é? Isso não significa que todos os dias nós vamos estar 100%. Né? E o bom é que a própria Bíblia nos mostra isso, né? É incrível isso que nós comentamos sobre a Bíblia não ocultar nada, não ocultar pecados, ela contar tudo. Porque é essa graça que é superabundante na nossa vida.
Mas também a gente não pode fazer dessa graça, essa hipergraça também que é pregada, que eu posso sair e fazer tudo, mas que eu estou debaixo da graça. Né? Há uma responsabilidade que é só nossa. E o Espírito Santo e Jesus estão aí, ó. Jesus está aí, ele bate a porta. O Espírito Santo aí, ó, chama eu. Eu te ajudo, ó, tô aqui, tô disponível, a agenda tá livre. Eu sou onisciente. E a gente, não. Então é a urgência da gente chamar Jesus para a nossa vida e vivermos essa totalidade dele. Não só para aquilo que a gente acha que já somos santos, né? Tem muita coisa. Muita coisa. Quando a gente pensa que tá chegando lá, gente, falta muito. Nossa, sim. Eu acho que é isso, né, pessoal? Eu acho que sim. Rendeu. Hoje dava 3, parte 3, parte 4, parte 5. Mas eu quero finalizar o episódio com esse mesmo sentimento, né, da oração que foi encontrada, e que nós possamos não apenas lembrar do sofrimento, né, que nós sofremos, mas os frutos que eles trouxeram na vida de cada um. E tem toda aquela coisa que a gente fala em todos os episódios, nossas redes sociais. Isso eu vou deixar calando, porque eu sempre me embolo. É contigo. Ai, com a pessoa que cuida das redes sociais. Sabe falar melhor que eu. Então, se você está nos acompanhando aí já no 3º episódio do ano, você já sabe que nós temos as nossas novas redes sociais. Então, temos um Instagram próprio, YouTube próprio, TikTok próprio, porque somos muito jovens. Ai, no próximo episódio eu paro de falar isso. Gente, é que a gente está se acostumando com isso. Sim! Hoje a Nana nos trouxe um fato que eu descobri que eu já posso ser mumificada. Entendeu? Então, somos jovens. Estamos no TikTok. O fato é que, provavelmente, pelo que dá a entender, o pessoal ali de final dos anos 90 é a geração mais velha do TikTok. Ou seja, Socorro, Deus. Mas a Bíblia... Ai, eu estou, gente. Mas a Bíblia, ela nos orienta, né? Que a gente deve repassar o conhecimento. Exatamente. Então, estamos no TikTok para isso. Conselheiras. Amém, amém. Mas, enfim, o Instagram novo, Deus e Elas Podcast, nos siga por lá, pode mandar um direct, pode comentar nos nossos posts, que esse é um espaço exclusivo para a gente ter mais contato com você, e especificamente você, nossa ouvinte do Deus e Elas. YouTube, Deus e Elas Podcast, e o TikTok, Deus e Elas Podcast. Então, pode nos acompanhar por lá. E lembrando que a gente tem o produto do mês. Então, o nosso produto do mês é o Planner Pão Diário, tá com 30% de desconto. E você pode comprar pelo site publicaçõespandiario.com.br utilizando o cupom PLANNER30. Você vai ter um descontinho especial do Deus e Elas para você. E é isso. Você faz muito melhor do que eu. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau! Até, tchau, tchau.